todos os moradores de Itapetininga. Queria trazer também uma palavra da parte do nosso Deus, a qual nós servimos nessa manhã. Vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. A palavra de Deus vai falar: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã anunciando o Evangelho de Cristo, não porque nós queríamos fazer isso, é porque o Senhor Jesus nos chamou para essa grande obra. Porque a palavra de Deus diz: ide anunciar o Evangelho a toda a criatura. Mas aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Eu sei que muitos vão dar crédito, mas muitos não vão crer nessa manhã. Muitos estão bravos por ouvir a verdade. Muitos estão revoltados porque tiveram encontro nessa manhã com a palavra que veio do alto. Mas não é você que está bravo conosco, é o demônio que opera na tua vida. Ele que está revoltado e tem raiva da palavra de Deus. Porque se nós estivesse falando qualquer outra coisa, cantando funk, falando, defendendo alguma religião, o diabo estaria contente nessa manhã. Mas aqui nós viemos não para defender uma religião, uma placa, ou um homem ou alguém, mas o que nós vamos anunciar é a palavra de Deus. A palavra que tem poder para libertar o homem da condenação do inferno. A palavra que muda o caráter, que muda a pessoa e transforma numa nova pessoa em Cristo Jesus, para que tenha direito da água da vida, para que possa entrar na Nova Jerusalém pelas portas, somente através desse Evangelho, somente através de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir a Deus a não ser por Ele. Nós estamos aqui para desmascarar as obras das trevas, aquilo que a religião não prega, aquilo que a religião oculta dos homens, mas o Senhor revela aos pequeninos, aquele que se humilha diante da tua presença e diante da tua majestade. Jesus vai falar em Mateus capítulo 11, verso 25. Jesus faz uma oração ao próprio Deus. Fala: Pai, graça te dou a ti por tudo, porque o Senhor ocultou dos sábios entendidos desse mundo, mas revelou aos pequeninos, aqueles que são simples, aqueles que não procuram vanglória, aqueles que não querem ser vistos pelos homens. O Senhor revelou a verdadeira palavra, a palavra de vida eterna, a palavra que salva, a palavra que não é pregado mais nos templos religiosos. E hoje, dia 12 de outubro, é comemorado a boneca mais famosa do Brasil, Aparecida do Norte. Nem se encontra nas Sagradas Escrituras, e o povo defende de unhas e dentes, mas não defende Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e está à direita do nosso Deus, Criador de toda a terra. Mas a nós lemos a palavra de Deus, por isso que nós defendemos Jesus Cristo de Nazaré,
Quando eu estava dentro de uma religião chamado catolicismo romano, eu não tinha encontro com a verdade, não tinha lido as escrituras sagradas, e eu defendia de unhas e dentes uma imagem de escultura, achando que ela poderia fazer algo para mim. Mas a partir do momento que eu tive encontro com a verdade, essa verdade me mudou. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8: nada podemos contra a verdade a não ser a verdade. Você que está lutando contra a verdade nessa manhã, a verdade vai prevalecer, porque a verdade que nós pregamos não vem de nós, mas vem do alto, vem do trono de Deus, a qual eu li aqui no começo. O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntia que a palavra da cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Loucura, sabe o que é loucura? Não o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Loucura é você trair a sua esposa. Loucura é você estar no segundo casamento. Loucura é você estar carregando a imagem de escultura. Loucura é você estar na prostituição. Loucura é você estar nas drogas, na bebida, na cachaça, nos jogos, nos vícios. Isso é loucura, porque isso traz a ira de Deus sobre a tua vida. Mas pregar o verdadeiro evangelho é poder de Deus para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E Deus quer salvar a tua vida essa manhã. Por isso que o Senhor enviou esse servo de Deus para anunciar uma palavra verdadeira. Nós não estamos defendendo o sistema evangélico, nós estamos pregando a palavra de Deus, porque essa classe de evangelho já não incomoda mais o inferno. O que mais dói em mim não é a igreja católica somente carregando uma imagem de escultura, enganando essa população, mas essa classe de evangélico que vai chegar à noite e vai apresentar um culto e falar e fazer uma comemoração aos dias das crianças. É a mesma coisa, é a mesma abominação. As igrejas eram para pregar o arrependimento, o evangelho que salva, contra as imagens de escultura, contra o sistema desse mundo. Mas não, eles querem reunir para ser visto pelos homens, mas a nós aqui estamos para desmascarar as trevas, essa religião que foi implantada na terra, a qual Jesus não abriu e não fundou. A única religião e igreja que Jesus deixou nessa terra está escrito lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus vai falar para Pedro, aleluia: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é essa pedra? A igreja católica pensa que essa pedra é Pedro, mas essa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. É a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus denunciou a maçonaria que hoje existe. Naquele tempo foi rejeitado a pedra, mas Jesus falou: essa pedra que vocês rejeitaram é uma pedra de esquina, e todo que tropeçar nela será destruída. Todas as religiões da terra vão ser destruídas, porque o seu fundamento não está na pedra que é Cristo.
Nós vemos as igrejas evangélicas deixou que a maçonaria tomasse conta. Nós vemos uma das maiores denominações no Brasil, a Assembleia de Deus. Esses dias o pastor presidente entregou na mão da maçonaria o povo da Assembleia de Deus, e esse povo está cego defendendo esses líderes. Por isso que nós não vemos somente pregar contra a idolatria, mas contra o sistema protestante também, que não anuncia mais a verdade, que não prega o verdadeiro evangelho, mas nós fazemos por amor a Deus. Você muitas vezes está pensando que nós somos loucos, como foi falado aqui nessa manhã. Noé também foi taxado de louco. Aquele mundo falava que esse velho louco de 500 anos está construindo uma arca no deserto, aonde nunca choveu. Eles trataram de louco, mas os dias se passou e chegou o dia que estava determinado por Deus, para Deus destruir aquela geração ímpia e pecaminosa. Eles quiseram entrar na arca, mas a Bíblia fala que Deus selou por fora, porque se Noé fechasse aquela arca por dentro, talvez ele ia bater no sentimento, ele ia ver os seus parentes querendo entrar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, e o sentimento ele ia querer abrir para salvar. Então Deus sabe que o homem muitas vezes é guiado pelo sentimento, e para não cometer esse erro, o próprio Deus selou por fora a arca. As igrejas deixaram o sentimento entrar. Hoje nós vemos nessas igrejas centenárias, os pregadores aprenderam os seus truques psicológicos. Eles fazem as pessoas ser movidas ao sentimento para arrancar o seu dinheiro. Por isso que eles não pregam a verdadeira palavra, porque não, eles vão ser desmascarados, os seus tronos de glória vão cair. Nós vemos pastores, presidentes que ganham 10, 20, 30 mil reais. Jesus mandou pregar de graça, porque Ele deu de graça aprendeis, de graça anunciai a palavra. Saia fora enquanto é tempo dessas denominações, fuja desses cães gulosos, fuja dessas igrejas católicas, aonde ensinam a vocês ao erro, aonde ensinam vocês a Deus derramar sua ira sobre as suas vidas. A Bíblia fala que Deus está irado o tempo todo, porque o mundo não pratica mais a justiça, só quer andar em vaidade, em pecado. Nós vemos as mulheres de hoje só cheias de vaidade. Antes eram só as mulheres que adulteravam seus corpos, usando brinco, batom, usando calças sensuais, veste de prostituta, que a Bíblia vai falar. Mas hoje também pegou os homens. Os homens estão cheios de vaidade, estão cheios de vaidade, correntes, brinco, estão passando base. Por isso que Deus manda falar, nós temos que falar. É uma geração corrompida, é uma geração que não ama a Deus, é uma geração que honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas essa noite Deus está mandando nós anunciar o arrependimento, para que você viva o verdadeiro poder de Deus. Deus quer te encher
do teu Espírito Santo. Mas você tem que limpar o seu templo, que é a sua casa. A Bíblia fala que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Se você não pôr a sua casa em ordem, Deus vai te destruir. Deus vai te destruir, porque você está abrindo brecha para o nosso adversário, que é Satanás. Abra o teu coração nessa manhã, deixa a palavra entrar, comece a praticar tudo o que você ouviu nessa manhã. Se converta dos seus maus caminhos. A palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Deus fala para Salomão, o rei mais sábio, o homem considerado mais sábio que passou nessa terra. Deus vai falar para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos vossos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro passo é humilhar. Segundo, reconhecer o nosso pecado. Terceiro, buscar a presença de Deus e se converter dos nossos maus caminhos. Com certeza Deus vai começar a operar de uma forma tremenda e poderosa na tua vida. Mas o mesmo Deus que falou para Salomão em Crônicas, você pensa que ele deu ouvido à palavra de Deus? O próprio Deus falou com ele? Não, ele não deu ouvido à palavra de Deus. Ele começou a adorar a imagem de escultura, falsos deuses, se envolveu com muitas mulheres de vários povos, culturas pagãs, e seu final foi terrível. Deus abandonou ele, e não é diferente nos nossos dias. Deus está abandonando essa geração, porque o pecado já tem se acumulado e tem chegado até as narinas de Deus. A ordem é essa: aqueles que são escolhidos, aqueles que são os remanescentes na terra. Você ainda que está dentro de uma religião de porta larga, que não prega o caminho estreito, que não prega contra a vaidade, contra a prostituição, contra o segundo casamento, contra a imoralidade. A ordem para você essa manhã está escrito em Apocalipse capítulo 18. Deus vai falar para João. João vai falar: e ouviu uma voz que vinha do céu, que falava: sai dela, povo meu, não seja participante dos seus pecados, porque os seus pecados têm chegado até mim. Essa que é a ordem para os remanescentes, para os escolhidos. Sai do lugar que você está e procura um lugar que prega a verdadeira palavra, a palavra que vai de encontro com o pecador, a palavra que nos confronta, aquilo que o Senhor Jesus anunciou no seu começo do seu ministério. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4 que antes de Jesus começar a anunciar o verdadeiro evangelho, ele se retirou ao deserto e ali ele viveu uma vida de consagração. Ele começou a jejuar e buscar a presença do Todo-Poderoso, porque ele sabia que a missão que ele ia enfrentar aqui nessa terra era contra os demônios, era contra o sistema religioso a qual ele foi criado. E depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que o Senhor Jesus teve fome. Quem que apareceu? Foi o diabo para tentar Jesus.
Mas a Bíblia fala que Jesus repreendeu os demônios. Ele teve que bater em retirada, porque ele estava preparado para anunciar e desmascarar as trevas. Os diabos se levantam, mas eles vão ter que cair por terra, porque é maior o que está conosco do que está no mundo. E ali, quando Jesus começou a sua missão, ele não falou que veio trazer paz e prosperidade nessa terra, mas ele falou para aquela geração, ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É essa que é a mensagem que Jesus anunciou, é essa mensagem que João Batista anunciou, é essa mensagem que Pedro anunciou, aonde 5.000 almas se converteram. E é essa mensagem que nós temos que anunciar. Fique com essa palavra, fique com essa palavra que o Senhor mandou eu falar nessa manhã. Glória a Deus.